Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que eu fiz esse desenho de um olho realista. Vou mostrar do esboço até a parte de acabamento, vou mostrar a parte de textura de pele, como que eu trabalho, como que eu faço, o passo a passo, as ferramentas que eu utilizo. Vou mostrar também como fazer o fio bem fino da sobrancelha, dos cílios. Então vou estar explicando tudo para vocês. É uma aula bem completa. E ela é bem interessante também para quem trabalha com micropigmentação, né? O pessoal que trabalha com micropigmentação trabalha bastante com a parte dos fios da sobrancelha, então nessa videoaula eu foco bastante nessa parte, então vai ser bem interessante também. E se você gostou, não esquece, dá um joinha e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas, que mais pessoas se envolvam com a arte. E não se esqueça, deixe os comentários, coloque a sua dúvida, que a gente sempre vai estar acompanhando. Bora lá? Bom, dando início então, eu começo trabalhando agora com uma lapiseira 4B, ela é uma lapiseira 05 com grafite 4B da marca da Pentel. Eu venho trabalhando a parte interna do olho, a parte da pupila, onde é um preto mais intenso, então eu venho forçando a lapiseira nessa área. Agora eu venho trabalhando com um pincel número 2 com a cerda cortada. Ela é bem curta para dar uma intensificada nessa parte preta. Então eu venho trabalhando com movimento circular com o pincel para intensificar o preto da pupila. Agora com o lápis H da marca da Staedtler, eu começo a trabalhar essas marcações da íris. Nada mais é do que riscos, eu vou fazendo alguns risquinhos de um lado para o outro, trabalhando toda essa área da íris. É um movimento bem leve, que tem que ser trabalhado com bastante calma também. E com o lápis H para que não fique muito intenso o preto. Agora, para reforçar o cantinho onde é mais escuro da íris, eu pego o lápis B e venho trabalhando uma sombra um pouco mais intensa, fazendo o mesmo efeito, a mesma forma que eu estava trabalhando com o lápis H, eu venho trabalhando com o B só para intensificar o preto dessa área. Com o esfuminho, eu venho puxando esses riscos que eu fiz com o lápis, eu venho trabalhando o mesmo movimento que eu fiz com o lápis, eu faço com o esfuminho. Eu estou utilizando aqui um esfuminho da Cretacolor, ele é um esfuminho bem macio e ele atende bem para trabalhar nessas áreas menores, áreas mais específicas, assim como essa parte da íris. Então eu venho usando o esfuminho para desfoque. Auxiliando o desfoque do esfuminho, eu utilizo agora um pincel também de cerda macia, da marca da Sinoart. Eu venho passando ele bem de leve, só para ajudar o desfoque que eu já consegui com o esfuminho. Com uma lapiseira 02 e com grafite B, eu venho intensificando essas rachuras que tem na parte da íris. Esses riscos mais evidentes eu venho fazendo com essa lapiseira, uma lapiseira bem fina com grafite 02, um grafite B, ele é bem leve, então eu venho trabalhando e evidenciando essas partes de risquinhos da íris. Agora com o lápis H eu venho trabalhando a parte da esclera do olho.
Então essa parte mais clara, essa parte mais branca do olho, eu venho utilizando o lápis H, trabalhando uma sombra bem leve, com um movimento circular, que eu vou conseguir fazer um desfoque nela também com o esfuminho. Agora já finalizando esse lado da esclera, trabalhada toda com o lápis H e desfocada com o esfuminho, eu começo a entrar já na parte de textura de pele. Agora já na parte de pele, eu venho trabalhando a parte da pálpebra, trabalho com o lápis H e eu vou fazendo alguns riscos, alguns traços bem leve, no sentido mesmo que a pálpebra tem. Então eu venho trabalhando de uma forma leve e puxando alguns risquinhos. Isso já é formando a textura que eu preciso. É importante também sempre utilizar o lápis de ponta fina e sempre ir virando o lápis para trabalhar com a parte mais fina dele. Nunca fazer uma textura com uma ponta grossa. Agora eu utilizo uma lapiseira 02 só para marcar os fios dos cílios. Eu não estou definindo o fio dos cílios agora, eu estou apenas marcando ele para que eu possa trabalhar com a textura por trás. Então eu deixo ele marcado para não perder a forma do decalque e assim eu consigo trabalhar a pálpebra, dar sequência na pálpebra na parte de trás. Com o lápis B eu venho evidenciando os pontos mais intensos, mais escuros, sempre trabalhando o movimento da textura também, então eu intensifico ela com o lápis B. E com o pincel, com a cerda cortada, eu venho passando ele de modo que ele preserve a textura e ao mesmo tempo que ele esfumace, né? Que ele impregne o grafite no papel. Então eu trabalho com o pincel com a cerda cortada nessa área. Agora eu volto com o lápis H com a ponta bem fina, eu venho fazendo alguns risquinhos. São uns risquinhos curtos, onde eu venho trabalhando a textura em cima daquela base que eu dei de textura no início. Então eu venho só reforçando esses pontinhos que já dá um aspecto da textura da pálpebra mesmo. Agora com a lapiseira 05 com grafite 4B eu venho trabalhando os cílios. Com a lapiseira eu também vou sempre virando ela para pegar a parte mais fina do grafite e assim conseguir fazer o fio dos cílios bem leve. Eu sempre pego o fio para fazer, eu pego da base dele e puxo com a mão bem leve e tiro ela do papel, para que dessa forma o final do fio ele fique sempre bem fino, bem leve, não pode ficar aquele fio muito grosso. Então eu venho sempre trabalhando dessa forma. Coloco no papel e tiro. Dessa forma eu consigo fazer um fio bem fininho, similar ao fio dos cílios. Dando sequência na parte da textura, o processo é sempre o mesmo, então trabalha com uma base do lápis H e depois intensifica com o lápis B a parte da textura, sempre colocando os risquinhos, simulando aquilo que a referência traz. E para desfoque, sempre eu vou utilizando o esfuminho e o pincel. Então o processo é todo igual, é só ir repetindo ele, toda essa parte da pálpebra. E a área dos cílios também é a mesma, trabalhando sempre com a lapiseira 05 e 02 nos fios menores. Nessa área de cima agora, já próximo à sobrancelha, onde é uma sombra mais forte, um pouco mais intensa, eu trabalho com o lápis B, sempre o movimento circular,
para dar uma sombra mais leve, e em seguida eu venho com o papel higiênico, um papel higiênico de folha dupla. Eu corto ele, faço uma ponta e venho trabalhando, esfumaçando toda essa área. Agora, por cima desse sombreamento que eu fiz com o papel higiênico, essa diluição, eu venho trabalhando já a textura. Então eu venho com o lápis H e fazendo aqueles risquinhos mais curtos, também simulando a parte da textura. Então por cima do sombreamento de base, eu venho trabalhando de uma forma bem leve e com a ponta bem fina do lápis H. Com o lápis H eu venho trabalhando um efeito de textura, então eu venho colocando uns risquinhos para que eu possa trabalhar um desfoque aqui com o papel higiênico. Então eu venho bem de leve com o lápis H, apenas marcando essa área toda de sombra. Agora eu já vou pegar o meu papel higiênico e vou começar a trabalhar essa área de desfoque. Esse efeito de desfoque, se vocês quiserem conferir como ele é feito, o passo a passo, eu fiz um vídeo só sobre isso, uma explicação sobre 3 tipos de desfoque diferentes, dentre eles o papel higiênico. Então é só você clicar no canto superior desse vídeo para estar acompanhando esse efeito de desfoque também. Agora, trabalhando com o esfuminho, eu vou diluindo essa textura que eu já marquei com o lápis. Então eu venho com o esfuminho sempre limpo e venho trabalhando em cima do ponto da textura que eu fiz com o lápis. Isso já para trabalhar o efeito de poros na pele. Então eu venho bem suave, trabalhando com o esfuminho, pedaço por pedaço. E agora, já na sequência, eu começo a utilizar também a borracha. Eu utilizo uma borracha da Tombow, ela é uma caneta de borracha da Tombow, a numeração dela 2.3. Eu sempre corto a ponta dela para ficar chanfrada e assim conseguir fazer uma textura bem fina, bem pequena na área do poros. Então eu venho trabalhando alguns risquinhos com essa caneta borracha só para evidenciar a marca do poros da pele. Agora, já na parte da sobrancelha, então eu venho puxando fio a fio, utilizando a lapiseira ponto 2. Essa é uma lapiseira da Pentel, é o modelo Pentel Orange ponto 2. Eu utilizo um grafite B nela. Então eu venho puxando fio por fio, de uma forma bem leve, bem suave, sem calcar ela no papel, de uma forma bem suave. E assim eu consigo um fio bem fino, com uma espessura fina e leve, simulando o fio que a gente tem na sobrancelha. Continuando fazendo o preenchimento da sobrancelha, eu venho com a lapiseira ponto 2 e venho enchendo os fios, venho preenchendo essa área, né? Venho dando um volume maior para a sobrancelha, sempre com o mesmo movimento, puxando fio a fio e assim carregando, ramificando essa área de fios. Esse é um exercício também muito bom para quem está na área de micropigmentação. Então, da mesma forma que eu venho trabalhando aqui com a lapiseira,
quem está na área da micropigmentação também é legal saber como fazer esse fio para que possa aplicar com uma perfeição ainda maior na pele com o dermógrafo. Então ele ajuda bastante quem está na área da micropigmentação. Com o pincel eu venho desfocando a área do meio da sobrancelha. Então eu trabalhei o fio sempre vindo do meio para fora e agora eu venho com o pincel só trabalhando essa área de desfoque, intensificando um pouco mais o preto dela e também trabalhando essa ramificação dos fios. Então eu venho bem de leve passando o pincel com uma cerda macia e cortada, só para dar esse efeito de junção dos fios e desfoque onde necessário. Com a caneta de borracha 2.3, com a ponta chanfrada, eu venho trabalhando os fios também, fazendo o mesmo movimento que eu fiz com a lapiseira, eu faço com a caneta borracha, só para evidenciar esses pontos de luz que tem no meio do fio, no meio entre um fio e outro. Agora já no final dos cílios, que já é uma parte mais curvada, eu vou puxando o fio e curvando o final dele. Então eu venho virando a lapiseira, puxando o fio e deixando ele bem curvado para fazer esse final dos cílios aqui, já no canto do olho. Já na área de baixo, eu venho trabalhando a textura, também com o lápis H, venho fazendo uns risquinhos já um pouco mais forte, intensificando um pouco mais, e uns risquinhos bem curtinhos, quase igual a um pontilhismo. Então eu venho puxando ele bem de leve e fazendo um degradê embaixo. Assim eu já vou criando essa parte toda de textura já na parte de baixo do olho. Agora com o lápis B eu venho intensificando os pontos mais intensos, mais escuros. Então eu venho trabalhando com um pouco mais de intensidade nessa hora e marcando só a textura mais forte, mais escura dessa área. Já para desfocar, utilizo o pincel com a cerda cortada, eu passo ele de leve, ele vem trabalhando o desfoque e ao mesmo tempo ele vem preservando a textura embaixo.
Agora nos cílios da parte inferior do olho, eu venho puxando ele e virando a lapiseira também, então eu coloco ela no papel, puxo o fio e tiro a lapiseira do papel, deixando um fio bem fino. Detalhe que nessa parte de baixo, como ele é um fio mais fino, eu utilizo uma lapiseira 03 com grafite 2B. Então eu utilizo uma lapiseira um pouco mais fina e naqueles cílios bem menores, que são só alguns pelinhos mais separados, eu utilizo uma lapiseira 02 com grafite B. Então, em toda essa área de baixo, é as duas lapiseiras que eu utilizo, 03 com grafite 2B e 02 com grafite B. Agora já finalizando, eu venho com o esfuminho, venho só passando, suavizando os pontos que eu fiz com o lápis dessa área de textura. E assim já concluindo a nossa videoaula do olho realista.